1 Reis 19, nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo o quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Ele levantou, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Somente aqui, até aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu estava lendo esse texto me chamou uma atenção. Essa experiência que Elias teve com Deus. Um dos mais icônicos profetas de Israel estava agora diante de uma situação muito complicada. Esse texto que nós lemos nos mostra que tudo começou com uma afronta de Jezabel a Elias. O marido de Jezabel, Acabe, ele conta para ela tudo o que ele tinha feito com os homens de Israel, que ele tinha matado todos os profetas, mas tinha um que estava dando trabalho lá, e o nome dele era Elias. Esse ele ainda não tinha conseguido colocar as suas mãos. Então Acabe diz tudo isso para Jezabel, e Jezabel chama o seu mensageiro e manda ele dar um recado para Elias. Esse mensageiro chega até Elias e diz para ele: Olha, Jezabel disse que até amanhã, a estas horas, e ela disse isso em nome dos deuses dela, ela ainda põe fim na sua vida, como ela fez com os outros profetas de Israel. E Elias recebe aquela mensagem, e diz o texto que Elias começa a tomar algumas decisões na vida dele. E chama minha atenção as decisões que Elias toma. A primeira coisa que acontece foi esse homem ficar fragilizado com a mensagem daquela mulher, com a ameaça dela. Tudo o que estava acontecendo foi somente porque Elias tinha se levantado contra o reino de Acabe e de Jezabel. Tudo o que estava acontecendo contra aquele homem é porque ele não concordava com o que estava acontecendo e se posicionou frontalmente contra o reino dela.
e do seu marido. Entre outras palavras, Elias estava sendo ameaçado por ter se posicionado contra o reino das trevas. E agora acontece uma coisa muito engraçada, ou pelo menos interessante. Elias, ele se vê numa condição agora em que ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele enfrentava ela, ou ele enfrentava o reino das trevas, ou ele fugia. Irmãos, na vida é assim. Todas as vezes que nós agimos, em algum momento, uma reação será contra nós, ou contra aquilo que nós estamos fazendo. Isso é natural. Newton disse isso, que toda ação existe uma reação. E no reino das trevas é assim também. No reino da luz, quando as coisas acontecem no reino de Deus, automaticamente o reino das trevas se levanta. É como se você vivesse entre dois reinos. Quando você serve o reino de Deus, quando você caminha no reino de Deus, o reino das trevas se levanta contra você. Afinal de contas, o grande interesse dele é ceifar a tua alma, para que você não passe a eternidade com Deus, porque afinal de contas, o príncipe das trevas, ele já tem decretado o seu fim, mas ele quer que isso aconteça com você também. Então todas as vezes que você se levanta contra o reino das trevas, uma reação é esperada. Isso é natural. E eu estou falando para você, e talvez você já deve ter se lembrado, quantas vezes você parou e se posicionou para orar por alguma coisa, quantas vezes você pelejou em Deus por alguma coisa, seja jejuando, orando, se entregando, santificando-se, e tudo aquilo que automaticamente parecia, tudo aquilo que naturalmente parecia controlável, parece perder o controle agora. E você não tem dúvida de que aquilo é um levante do adversário da sua alma. E isso estava acontecendo com Elias. E esse texto que nós lemos mostra que ele tomou uma decisão. A decisão de Elias não foi enfrentar Acabe. A decisão de Elias não foi enfrentar Jezabel. A decisão de Elias, que tinha se posicionado contra o reino das trevas, agora não foi firmar o pé contra o reino das trevas. Não foi isso que Elias fez. Elias decide esconder-se. Ele decide seguir caminho, porque alguma coisa em Elias começou a falar mais alto na vida dele. Esse texto nos mostra uma coisa muito bonita na vida de Elias. Quando eu digo muito bonita, é porque nós nos identificamos com ela. Nesse texto que nós lemos, duas coisas acontecem com Elias. São dois momentos de fragilidade. No primeiro momento de fragilidade, Elias recebe a notícia, e a primeira coisa que ele faz é bater em retirada e pedir a morte. Não, eu não dou conta mais. Eu não dou conta. Eu prefiro morrer. Eu não serei como os meus pais. Ele ainda dá uma desculpa esfarrapada, porque isso aqui não foi um gesto de humildade. Quando você lê o texto, você percebe isso. Isso foi uma desculpa dele: olha, eu não serei como os meus pais, então me mata. Acaba comigo de uma vez. Mas a resposta de Deus não vem de encontro à oração de Jeremias, misericórdia, irmãos, de Elias. Eu estou falando de Elias e pensando no rei Ezequias. Não veio, irmãos. Não veio. Elias, ele ficou fragilizado com aquela mensagem. Elias, ele ficou fragilizado, irmãos, com aquela ameaça de morte. E aí ele pede a morte, mas Deus não dá. Muito pelo contrário, o Senhor vai lá e provê para ele alimento. E fala assim: olha, levanta, porque o caminho é longo, você precisa ir. Esse momento de fragilidade na vida de Elias, ele muitas vezes revela decisões que nós tomamos. Decisões que nós tomamos no reino de Deus. Irmão, sabe o que tem acontecido? Eu falo isso porque tenho conversado com muitas pessoas, muitos casais. As pessoas, elas criaram uma imagem estranha de Deus, irmãos. Se você vira
para uma pessoa que não crê em Deus, que não sabe, que diz que não tem fé, um ateísta, ele vai dizer para você que Deus é criação do homem, que o homem criou o seu Deus. Mas a verdade é que muitos têm criado mesmo. Muitos têm criado um Deus de acordo com a vontade dele, um Deus que só olha para ele, um Deus que vai fazer as coisas que ele quer que faça, um Deus que pode ser manipulado. As pessoas começaram a criar um Deus completamente diferente daquele que se revelou a Moisés, um Jesus completamente diferente a esse da Bíblia. E aí as pessoas começam a pedir a Deus uma série de coisas que são aberrações a Ele, e começa uma caminhada, e começa a justificar coisas, pecados, condutas inadequadas, com base em coisas que ouviram ou imaginam ser verdade. Mas a verdade é que essas pessoas estão assim porque elas deixaram de seguir o Deus da Bíblia. E aí muitas vezes elas entram e se encontram em situações parecidas com a que Elias encontrou. E essas pessoas se veem em condição de fragilidade. E agora, por ser frágil, por estar fragilizado, eu posso pedir o que eu quiser. Por estar fragilizado, por estar chorando, por ser ameaçado, por ser injustiçado, eu posso colocar o dedo na face de Deus e falar com Ele o que eu quero. Mas não é assim. Não é bem assim. Deus, Ele continua sendo Deus. Não importa o seu pecado, Ele continua sendo santo. Não importa se você abandona Ele, Ele continua sendo o Pai. E Ele vai zelar pela palavra dEle, a palavra que revela a Ele. Elias, um cara que teve uma vida espetacular com Deus, vira para ele e fala assim: eu quero morrer. Deus olha para ele e fala assim: levanta desse lugar aí e vai andar, porque o caminho é longo, rapaz. Vamos. Elias começa a caminhar, irmãos. Elias tem lá a sua recaída, sei lá, seu ponto de fragilidade, tropeça lá e fica, e Deus dá uma dura nele, e Elias vai e começa a caminhar de novo. Aí Elias vai e entra para dentro da caverna, e lá dentro da caverna, tudo aquilo que já tinha assombrado Elias volta a vir à tona de novo. Começa a vir à tona no coração daquele homem. E aquele homem que tinha recuperado o fôlego agora estava fragilizado. As imagens na mente dele, as lembranças daquele homem, começaram a colocar ele numa condição de vítima agora. E Elias se sente fragilizado, abandonado, injustiçado. Ele está irado com tudo que está acontecendo, por causa da perseguição que aquele homem estava vivendo, e que para ele era injusta, porque afinal de contas, a única coisa que ele fez foi se levantar contra o reino das trevas, e era como se ele estivesse perdendo essa batalha para Acabe e Jezabel. E aí ele começa a questionar o Senhor. Ele começa a questionar, porque agora é um homem com medo. A alma dele está abatida, porque ele foi ameaçado por aquela mulher. E ele ali, desesperado, começa a falar com o Senhor. E começa a falar com o Senhor. Num momento de fragilidade, pela segunda vez, Elias se encontra nessa condição de uma alma abatida, de uma alma desesperada. E quando isso acontece, irmãos, as pessoas perdem a visão. Quando isso acontece, elas perdem o foco. Quando a alma da pessoa entra no estado de fragilidade, ela perde noção do caminho, e a única coisa que ela passa a defender agora é ela mesma e os seus interesses. Olha só para você ver, até aqui Elias tinha se posicionado contra um reino inteiro, em favor de Israel, em favor dos filhos de Deus, em favor da palavra de Deus,
quando toca na alma de Elias, quando toca na vida dele, fala assim: olha, em até 24 horas eu vou arrancar a sua vida, eu vou matar você. Aquele homem se desespera. Enquanto ele tirou o foco das coisas de Deus e olhou para ele, ele entrou em uma crise existencial. E agora ele não sabia mais o que fazer. Porque quando a alma da pessoa fica assim, ela não consegue ver o caminho mesmo. Ela fica desesperada, ela fica sem norte, ela fala besteira, ela faz besteira mesmo. Ou você acha que Elias não fez besteira ao pedir a Deus que matasse ele? Ele conhecia os planos de Deus? Elias sabia o que Deus ia fazer para ele pedir aquilo ao Senhor? Mas eu reconheço isso na vida dele, porque um homem fragilizado é assim mesmo. Uma mulher com a alma batida é assim mesmo. É quando nós mostramos para Deus a nossa humanidade, mas Jesus reconhece ela, afinal de contas. Como diz Hebreus, ele abdicou da sua forma divina para viver como um homem, para ser sujeito às mesmas paixões, para ser submetido às mesmas tentações, para nos entender nesse dia. No dia que nós formos confrontados, no dia que nós formos colocados contra a parede, no dia que alguém se atrever a levantar contra a nossa vida, no dia que nós formos ameaçados, no dia que nós nos sentirmos abandonados, no dia que nós olharmos ao nosso redor e percebermos que a impressão que nós temos é que o reino das trevas está prevalecendo, nesse dia, Jesus passou por tudo para que nesse dia nós pudéssemos olhar para Ele, para que a gente não experimente as mesmas coisas que Elias experimentou, para que a gente não seja submetido à mesma fragilidade que Elias se submeteu. Tiago escreve sobre Elias. Elias, eu acho que foi o único profeta, pelo menos eu não me lembro de outro agora, que teve um comportamento tão estranho assim lá no Antigo Testamento, que ele foi lembrado no Novo. Tiago escreve sobre ele, Paulo escreve sobre ele em Romanos. Olha só o que Tiago escreve sobre Elias. Tiago 5,17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago fala sobre isso. Quando Tiago viu o escrito sobre a vida de Elias, ele fala: não, Elias era um cara como nós, porque se me ameaçar, eu sei que eu vou ficar assim também, porque é possível que um dia eu tome as mesmas atitudes que Elias tomou. É possível que a minha alma perca o controle e comece a dar um norte para a minha vida totalmente inadequado. É bem provável que em algum momento eu perca as estribeiras e acabe pegando um caminho que eu não desejava. Tiago escreve sobre isso. A fragilidade de Elias foi tão grande que o espírito, de altivez na vida de Elias começou a falar através dele. Uma soberba na vida de um dos grandes profetas de Israel. Olha só o que Elias escreve no versículo 14. E ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. Olha Elias falando para Deus: os meus irmãos, Pai, fizeram tudo de errado, blasfemaram o teu nome, adoraram outros deuses, se prostituíam, mas eu fiquei, só eu, e agora estão querendo me matar, agora estão querendo tirar minha vida, só eu. Ele se achava no direito de jogar isso em Deus. Momento de fragilidade, momento de fragilidade dele. Mas Deus, irmãos, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele não vai mudar o caráter dele por conta de um charminho,
por conta de, sabe? Não, Deus não vai. Ele não passa a mão desse jeito, não é assim que um pai faz. Não é. E olha que eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de Elias. Se isso aconteceu com Elias, por que não pode acontecer conosco? Olha o que Deus fala para Elias. Espera aí, Elias, não é assim não. No verso 18 ele diz assim: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Essa narrativa também, irmãos, ela é descrita em Romanos. Quando Elias aí fala assim, só eu fiquei, Deus fala assim, não, Senhor, eu deixei mais 7.000 lá que não se dobraram, viu, Elias? Não é assim. Não justifique os seus erros com soberba e arrogância, não. Não é assim, Elias, que faz. O Senhor começou a combater Elias, combater aquele espírito de altivez na vida dele. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa ter imagem real de Deus. Você precisa parar de acreditar num Jesus pintado nas redes sociais, que não é o Jesus da Bíblia, irmãos. Porque isso pode custar a sua eternidade com Deus. Deus falou isso com Elias. Teve um episódio também interessante que Deus fala com Jó, e eu destaquei aqui só para falar para você. Jó no capítulo 38, ele começa escrevendo assim. Jó, todo mundo sabe, era um homem reto, íntegro, temente ao Senhor. A vida de Jó virou de cabeça para baixo. E aí chegou um momento que Jó começou a ter um comportamento estranho. Olha só o que Deus escreve para Jó. Depois disto disse o Senhor, respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Onde estava você, Jó, quando eu fiz as coisas? Esse é Deus. Esse é o general dos exércitos. Esse é o Senhor poderoso. É esse. Charminho não muda o coração de Deus. Jeitinho não inclina os ouvidos do Senhor a você. Vitimismo não coloca Deus ao seu dispor, não. Você quer chamar a atenção de Deus? Então aprende a dobrar o seu joelho. É assim que você chama a presença de Deus para a sua vida. Não é falando coisas absurdas para Deus, como se Ele fosse passar a mão na sua cabeça. Você precisa tomar muito cuidado com a palavra que sai da sua boca, porque pela palavra nós somos salvos, e pela palavra nós prestaremos conta no dia que nós encontrarmos com Ele também. Eu me lembro uma vez, irmãos. Chegou um ponto da minha vida que eu prestava serviço para muitas instituições em Belo Horizonte. Eu trabalhava de segunda a segunda, irmãos. Segunda a segunda. Eu tinha acabado de conhecer o Senhor, um neófito, recém-convertido. Junta eu e mais 3 irmãos lá, canela de fogo, e começamos a orar. E aí, você entra na emoção. E eu fiquei emocionado e falei para Deus: Senhor, não importa o quanto ruim fica, quanto pior ficar, mais eu vou te amar. Eu fiquei pensando, mas o que eu fui fazer? Quem mandou eu falar isso para Deus? Ele não precisava disso, não. Era como se eu estivesse tentando ganhar Deus com as minhas palavras. Eu abri a boca para falar um monte de besteira. Irmãos, eu fiquei com um emprego só. Eu passei a ganhar 25% do que eu ganhava. Foi terrível. Eu não passei fome não, mas foi terrível na minha vida. E eu fiquei assim por quase 2 anos, misericórdia. Gosto nem de lembrar. Mas claro, fui falar lá para ver se Deus olhava para mim de qualquer jeito. Ei! Seus joelhos dobrados curvam os ouvidos do Senhor a você.
É o seu desespero em uma oração sincera, que coloca o coração de Deus, sabe, sobre você. É assim, sabe, não é fazendo sacrifícios de tolo, falando um monte de coisa para Deus que não vai dar resultado, porque depois, lá na frente, você vai olhar para trás e vai achar que Deus te abandonou, ou que o irmão é melhor que você, que Deus gosta mais do fulano do que de você. Aí você começa a fazer comparações inadequadas, mas é porque você não conhece Deus, é porque o Deus que você construiu não é o Deus da Bíblia, é porque o Deus que foi ensinado a você não é o das Escrituras, e agora você não sabe o que fazer. É interessante que quando eu li aquele texto, o que me chamou a atenção, foi Elias lá dentro e Deus permitiu, sabe, um vento ir na frente dele. Diz que o vento fendia as montanhas, deve ser algo absurdo. Diz que ele não estava lá. Aí depois veio um terremoto, irmãos, tremeu tudo lá, e Elias está lá olhando, mas Deus também não estava lá. Aí veio um fogo consumidor, e Deus não estava lá. Pergunta é, aonde Deus não está? Essa deveria ser uma pergunta, porque afinal de contas Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele vê todas as coisas, seus olhos estão sobre toda a carne, mas Ele não estava lá, no meio do barulho, Ele não estava. Ele chegou para Elias com uma voz suave como uma brisa, e foi dar para Elias a paz que ele tanto precisava. Quando você lê esse texto, tenta entender o simbolismo desses eventos naturais. A alma de Elias estava batida, ele estava desesperado, ele estava irado, as palavras dele mostram isso. O terremoto, ele dá essa ideia mesmo de desespero, ele dá essa ideia de desespero. O vento dá essa ideia de agitação. O fogo já te traz uma ideia de delírios da sua alma, de paixões. Quando nós ficamos comovidos com coisas que nós estamos envolvidos, tudo isso chegou para Elias, mas Deus não estava lá não. Deus mostrou para Elias, Deus usou esses elementos para dizer: olha Elias, esse é o estado da sua alma. A sua alma está desse jeito, Elias, como esse terremoto. A sua alma, Elias, está desse jeito, como esse vento, como esse fogo. Mas eu vou falar com você com uma brisa suave. Eu escolho o jeito de falar com você. Você percebe Deus se posicionando dentro da sua soberania? Você percebe isso? O Senhor não se moveu por aquilo que Elias estava vivendo e demonstrando. O Senhor agiu como Ele quis, da forma que Ele quis, e assim como coube a Ele fazer. Mas aquela brisa suave, aquela voz suave, era para trazer paz para o coração aflito daquele homem, para o coração desesperado daquele homem. Se você olhar para a história de Elias, você vai ver que Elias era um cara experimentado, irmãos. Elias não era um iniciante na caminhada com o Senhor, não era. Elias foi o cara, no capítulo 18, mostra que Elias enfrentou 450 profetas de Baal, e ainda desafiou mais 400 profetas de Azerá. E Elias subiu naquele monte lá, no Monte Carmelo, e desafiou aqueles homens. Elias correu o risco, ele estava disposto a perder a vida, se o fogo não caísse dos céus, no sacrifício que ele ia entregar. Mas o cara foi lá, ele enfrentou. Elias foi o cara que orou para que não chovesse por 3 anos e meio em Israel. Deus não mandou Elias orar, ele orou, e Deus foi lá e confirmou a oração de Elias. Olha só de quem nós estamos falando, de um cara experimentado em Deus, mas agora perdido na fragilidade da alma dele.
Isso quer dizer que se isso aconteceu com ele, pode acontecer com você também. Talvez já tenha acontecido, ou de forma sequente tenha acontecido com você. Mas Deus escolhe um jeito muito bonito, sabe, de falar com Elias. Ele escolhe a calma. Deus não estava no meio do barulho. Deus não estava no meio daquela confusão. Deus não estava, irmãos, no meio dos delírios de Elias, não. Deus estava na brisa suave. E Ele usou uma voz suave para trazer a palavra de paz na vida daquele homem. A maior intimidade com Deus, você nunca vai conseguir ela no meio do barulho e da confusão. Esquece. Esquece, irmãos. Ela está reservada para nós. A revelação de Deus, que nos coloca num ambiente de intimidade com Ele, está reservada a nós. Mas nós não vamos encontrar nesse estágio de fragilidade. Não, não é. Sabe aonde você encontra? A sós com Ele. Lá no seu quarto, no lugar secreto. A sós com Ele. Lá é o lugar dele se revelar a você. Na brisa suave, Ele vai trazer a resposta que você precisa. Não é na confusão, não é no quanto você está disposto a falar coisas para Ele que você não vai cumprir. Mas Ele está lá, e Ele não tirou os olhos de Elias em nenhum momento, e Ele não vai tirar os olhos de você também. Elias, eu acho que ele aprendeu um pouco com isso, porque ele teve tantas experiências com Deus, que agora ele começa a perceber que Deus, ele não perdeu a sua soberania. Elias estava na caverna quando isso aconteceu, e caverna, irmãos, é muito mais do que um local de abrigo. Caverna é muito mais do que um local de abrigo. Lá na caverna é onde vem à tona as paixões, os nossos desejos, os nossos delírios, os nossos medos. É lá na caverna que essas coisas vêm à tona. E quando nós vamos para lá, quem nunca passou um dia na sua vida em que o que ele mais queria era sumir, enfiar a cabeça debaixo de um lençol e não atender ninguém? Teve dias na minha vida que eu não queria ver meu telefone tocando, e era tocar, eu me arrupiava, eu ficava desesperado, porque eu não queria falar com ninguém, eu não queria conversar com ninguém. Eu estava lá preso, junto às minhas paixões, os meus desejos, os meus delírios. Eu estava lá, fragilizado, a minha alma fragilizada, e eu não queria nada, absolutamente nada. Eu estava lá na caverna, e tudo isso estava vindo à tona agora, na caverna da minha alma. Tudo aquilo que eu estava sentindo, tudo aquilo que eu estava vivendo, estava à flor da pele. Quem nunca passou por isso? Quem nunca viveu isso? Nesse dia foi o dia de Elias. Diz o texto que Elias, quando ele recebe, irmãos, quando ele recebe aquela mensagem, Elias pega o servo dele e vai até Judá. Ele deixa o servo dele lá em Judá e pega um caminho em direção ao deserto. E ao longo desse caminho, diz o texto que Elias, ele para debaixo de uma árvore. A Bíblia chama essa árvore de zimbro. E lá ele fica. E lá ele pediu a morte. Não foi dentro da caverna não, foi debaixo da árvore. Mas Deus não escuta o que ele pede e manda um anjo lá. E o anjo acorda ele, fala assim: Elias, olha, tem um pão quentinho para você, você come aí. Tem uma água para você e come. Come, porque o caminho é longo e vamos seguir. Sabe o que o anjo estava dizendo para ele? Olha só, essa árvore pode até te proporcionar um descanso agora, Elias. Talvez o sol escaldante seja até melhor ficar debaixo dela. Talvez repousar aqui seja bom mesmo. Mas Elias, aqui não é o seu lugar. O caminho quem preparou foi eu, o Pai. Então come e vá. Ficar debaixo de uma árvore pode ser até confortante,
Mas você precisa entender que lá não é o seu lugar. Lá é um ponto de descanso, mas lá não é o seu lugar. O seu momento de fragilidade não pode te parar lá. Porque na primeira fragilidade de Elias fica parado debaixo de uma árvore, imóvel, desejando a morte, dizendo para Deus que ele era pior do que os pais dele, então ele tinha que morrer. Parado. Quantas pessoas que você conhece, talvez uma delas seja você mesmo, não ficou parado e está parado até hoje, estacionado no meio do caminho. Na primeira afronta, a primeira árvore que encontrou, sentou lá debaixo e está lá parado até hoje, achando que Deus vai fazer alguma coisa, e Deus esperando você caminhar, e Deus esperando você seguir. Não, mas está lá parado. Quantas pessoas ainda não se encontram parados, imóveis, com medo, com a alma batida, com uma crise na sua alma, que impede a ela de dar passos em direção ao caminho do Senhor? Quantas pessoas não existem assim no nosso meio? Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Mas a resposta do Senhor é uma resposta de um ânimo novo. Olha, o descanso ele é bem-vindo, mas eu preciso que você caminhe, Elias. Eu preciso que você caminhe, mano. Eu preciso que você caminhe. Eu preciso que a senhora caminhe. Eu preciso que você caminhe, irmão. Eu preciso. Isso é Deus falando para nós. Olha, o sol está quente, mas eu preciso que você caminhe. A sua jornada não termina aqui. Isso é coisa da sua cabeça. A sua alma está tentando te dizer o que vai acontecer, mas eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, estou dizendo vai. E o Senhor, Ele é tão bom, porque Ele preparou para aquele homem o pão que alimenta a vida. Ele preparou para aquele homem uma água que mataria a sede dele. E hoje Deus também preparou isso para nós. Ele nos deu o pão da vida. Ele nos deu a fonte de águas vivas, para que a gente não fique estacionado lá. Nós não temos um direito, irmãos, de imobilizar a nossa caminhada, de parar ela. Nós não temos, porque Deus nos chamou. Deus nos chamou independentes de Jezabel, independente de Acabe, independente se estão querendo a nossa morte. Ele nos chamou. Ele nos chamou para avançar. Ele nos chamou para avançar. E tudo o que aconteceu na vida de Elias foi por causa de uma palavra. Aquele cara recebeu um bilhete de morte, uma mensagem de morte, uma palavra: olha, Elias, até amanhã nessa hora eu vou te matar. E isso foi o suficiente para paralisar aquele homem. E aí, pelo histórico dele, eu quero te dizer, não importa quantos anos de crente você tem, não importa quantos dons você tem, não importa quantas horas em língua você ora, não importa, porque uma palavra só, se você tirar os olhos das coisas de Deus e olhar para você, é o suficiente para te parar, é o suficiente para estacionar a sua vida, é o suficiente para parar a sua história. Uma palavra contra aquele homem parou a vida dele. Elias, um cara experimentado por Deus, irmãos, ele viu tantos milagres. Ele viu aqueles 450 profetas de Baal lá passar vergonha. Ele viu quando ele ofereceu o sacrifício, o fogo descendo e consumiu tudo, e aquelas pessoas dizendo: só o Senhor é Deus. Elias viu uma coisa que nem um ajudante dele viu. Quando Elias estava para descer o monte, ele chamou o ajudante dele e falou assim: olha, o que você vê? E aquele cara não viu nada. E ele pergunta de novo: o que você vê? E aquele cara não viu nada. E ele faz isso 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez o cara fala assim: olha, eu vi uma nuvem bem pequenininha. Ele falou: estão aparelhos os carros, que nós vamos descer.
porque está vindo uma grande chuva para Israel. Ele viu coisas magníficas, mas nada daquilo que ele viu, nada daquilo que ele experimentou foi suficiente para tirar ele desse estado imóvel que ele estava. Isso era para mostrar que Deus é Deus. Nada daquelas coisas, nada dessas experiências que ele teve foi suficiente para livrar ele da crise que ele vivia, da crise existencial, daquela alma fragilizada. Nada, nenhuma experiência. Por isso eu disse, não importa quantos anos de crente, se você não ficar esperto, se você não olhar para Deus, se você não traçar os seus caminhos segundo os preceitos da palavra, seguindo aquilo que Deus espera de você para o reino dele, você pode entrar em crise. E quando nós entramos em crise, nós perdemos o controle para as nossas emoções, e nenhuma das nossas experiências vão nos trazer de novo, a não ser a palavra de Deus. Quando ele disse, olha, ele vira para Elias e fala assim: Elias, lá dentro da caverna, o que você está fazendo aí, rapaz? O que você está fazendo aí, Elias? Quem mandou você ir para aí, Elias? Quem mandou você ficar parado aí? Quem mandou você fazer isso com o seu ministério, Elias? Quem mandou, Elias, você fazer isso com a sua família, Elias? Quem mandou, Elias, você fazer isso com o seu esposo, com a sua esposa? Quem mandou? Quem mandou, Elias, você fazer isso com os seus filhos? Quem mandou, Elias, você fazer isso com os tesouros que eu te dei, com as revelações que eu te dei, Elias? Quem mandou? Quem mandou, Elias, você fazer isso com os talentos? Quem mandou, Elias? Quem mandou você parar? Jezabel? Você serve ela? E Deus começa a confrontar aquele homem. E o Senhor começa a confrontar porque o primeiro estágio ele tinha superado, mas agora o cara estava lá dentro, com a alma toda destruída, abatida, ele não sabia o que fazer. Olha, irmãos, existem pessoas que tiveram uma vida maravilhosa com o Senhor, um passado lindo, pessoas que viram sinais, prodígios, maravilhas, pessoas que acompanharam dentro da sua caminhada até aqui o quanto que Deus é bom, pessoas que viveram o milagre do Senhor dentro do lar dele, pessoas que experimentaram o favor de Deus, que conversaram com Ele como um filho conversa com o pai, mas agora estão lá paralisados por causa de uma palavra, com medo, abatido, e não sabe o que fazer. Tem muitas pessoas que ainda estão debaixo da árvore, esperando a morte, esperando que Deus leve elas. Tem muitas pessoas que ainda estão dentro da caverna, falando para o Senhor: olha o que o fulano fez, olha o que o desviado fez, olha o que aquele lá que serve Satanás fez, olha o que está acontecendo na vida dele, na minha não. Quantas pessoas não estão assim, com a vida paralisada, por medo, porque foi confrontado pelo reino das trevas, e agora não sabe o que fazer. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você mesmo que você não esteja lá, porque como Elias um dia foi confrontado e se viu fragilizado, da mesma sorte nós podemos também. Eu quero orar por você que está ainda esperando alguma coisa de Deus debaixo de uma árvore e vendo a vida passar, que está lá ainda murmurando ou pedindo Deus a morte, ou sabe-se lá o que. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está em casa nos assistindo, que ainda se encontra na caverna da depressão, que encontra-se perdido, abatido, ferido, magoado. Eu quero orar por você.
Eu quero orar por você que já esqueceu dos grandes feitos do Senhor. Eu quero orar por você que ainda dá desculpa, achando que Deus vai se inclinar pelas suas palavras, pelas suas desculpas. Eu quero orar por você, porque se você está assim, você está perdido. Se você está assim, você está perdida. Se você chegou nesse ponto, é porque você tem uma imagem distorcida de Deus. Se você foi afrontado pelo reino das trevas, se os demônios se levantaram contra você e colocaram medo em você e te prenderam e pararam a sua vida, eu preciso te dizer uma coisa: nem debaixo do zimbro, nem debaixo daquela árvore, nem dentro da caverna é o seu lugar. Deus não te constituiu para isso. O Senhor não te formou para isso. Jesus não deu o sangue precioso dele naquela cruz para que você estivesse preso lá. Você não tem o direito de interromper o chamado do Senhor, porque Ele confia em você. Você não tem o direito de interromper essa caminhada, porque embora Jezabel possa decretar que até em um dia ela ia acabar com você, a última palavra é sempre de Deus, irmão. É sempre de Deus. É sempre de Deus. Você não precisa levantar, só fique no seu lugar. Você que está nos assistindo, feche os seus olhos no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Agora, se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser vir aqui para frente, venha. Fique à vontade. Mas o desejo do meu coração é que Ele te arranque desse lugar. A vontade minha é que Ele te faça caminhar de novo, correr de braços dados com o Pai. A minha vontade é para que Ele se levante como Deus forte, para que você não tenha medo de Jezabel e nem de nenhum demônio. Ei, o autor e consumador da nossa fé, Ele vai liberar uma palavra de vida para nós hoje. Irmãos, uma palavra que vai governar a nossa vida, a sua vida. Como ministro do Senhor nessa noite, eu libero uma palavra de Deus que vai governar a sua vida a partir de agora. Uma palavra que vai te tirar debaixo da árvore e vai fazer você caminhar de novo. Uma palavra que vai arrancar você das profundezas da caverna da sua alma e vai te dar refrigério. Uma palavra que vai te libertar das algemas e vai curar a sua alma. Eu libero isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Uma palavra que vai transformar você, para que você nunca mais seja o mesmo, nunca mais seja a mesma. Uma palavra que vai te dar um sorriso de novo. Uma palavra que vai trazer alegria ao seu coração, que vai te fazer caminhar com Ele, que vai te dar prazer em ter tempo com Ele. Você vai voltar a sorrir de novo na sua casa. Você vai sorrir de novo. A alegria virá. Ei, Hanassou e ei, Alai. Hanassou, Alai, ei, Alai. Oranda, sou e ei, Alai. Uma palavra. Meu Deus, eu libero uma palavra sobre os meus irmãos, que vai dar força e ânimo para eles. Meu Deus, que vai colorir a vida deles de novo. Uma palavra que vai tirar eles da escuridão e vai colocar eles no caminho de luz. Anai, Souriei. Ele vai te ajudar no caminho. Ele vai te conduzir no processo. Senhor, Ele vai curar a sua alma. Oh, Allah, Souriei, Anai. esse lugar Anai, do Senhor. Ele vai curar as feridas que ainda minam sangue no seu coração. E você vai glorificar o nome dEle. E você vai engrandecer o nome dEle. E vai dizer só o Senhor é Deus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Ei, escute uma coisa aqui, olha só. Olha só. Olha só. A petulância daquela mulher. A petulância de Jezabel. A petulância dela, que
trouxe medo para a vida desse homem, não mudou os planos do Senhor. Os demônios não podem mudar os planos do Senhor. Satanás não pode mudar os planos do Senhor. Talvez você não saiba, ela deu um dia de vida para esse homem, mas esse cara que nunca morreu, ele nunca morreu. Diz a palavra de Deus que ele nunca experimentou a morte. Ainda jovem, foi levado para caminhar com o Senhor. Quem é Satanás? Quem são os demônios? Quem são Jezabel? Para colocar medo em você. Nessa noite, Pai, no nome de Jesus, eu ministro, Senhor, cadeias quebradas. Pai, amarras de pecado, Senhor, estão sendo desatadas agora em nome de Jesus. Meu Deus, aquelas pessoas que estão com medo, fragilizado, meu Deus, eu libero sobre elas. Eu libero sobre elas agora no nome de Jesus coragem, ânimo novo, para que elas caminhem, para que elas continuem caminhando, para que elas não parem. Eu libero isso sobre a sua vida. Debaixo do zimbro não é o seu lugar, dentro da caverna não é o seu lugar. A sua alma não pode ficar lá. A sua alma é de Jesus, a sua vida é dele. Satanás não tem o direito de arrancar o seu sorriso, ele não tem o direito de machucar a sua alma, ele não tem o direito de mudar os seus planos, ele não pode. Deus, nessa noite, ele trouxe essa palavra para te dizer que ele é soberano, que ele é forte, que ele é poderoso. E se você quiser, a sua vida vai ser uma vida maravilhosa, uma vida vitoriosa, uma vida extraordinária. E as pessoas verão ele, e as pessoas reconhecerão ele, e vão dizer que grande é o Senhor, que fez tudo isso na sua vida. Você vai glorificar ele. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Jesus, por cada irmão, por cada irmã que sentiu que em algum momento da sua vida sentiu-se paralisado. Obrigado, meu Deus, por aqueles que perceberam que estavam parados e agora sabem que precisa caminhar. Obrigado, Jesus, por ter convencido, por ter escrito essa palavra no coração deles. Obrigado, Jesus, pela unção que o Senhor derramou nessa noite, de alegria, de gozo, de força, Pai, e coragem para combater o reino das trevas. Meu Deus, muito obrigado. Eu louvo o Senhor, eu agradeço o Senhor e glorifico o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. A sua vida, ela é uma vida de passos dados com o Senhor. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar estacionado lá. O caminho é longo. Ele vai preparar comida para você. Ele vai preparar água para você. E vai com você no caminho, para que você não fique com medo, se sentindo abandonado, se sentindo injustiçado. Ele vai com você. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Eu agradeço Ele por essa palavra, em nome de Jesus.